todos, eu me chamo Juliana Machado. Hoje a gente vai falar sobre como a terapia adicional pode ser um remédio, o remédio ser a terapia adicional e como a gente pode reduzir riscos e como otimizar essa estratégia. Eu sou coordenadora clínica da MTM do Hospital Governador Israel Pinheiro, em Belo Horizonte. Também sou coordenadora do programa de residência no mesmo hospital e coordenadora, diretora clínica da Clínica NutroWay, em Belo Horizonte. Eu tenho um conflito de interesses, que é a divulgação do movimento Apenas 2%, que tem o objetivo de combater o sedentarismo. O primeiro nutrólogo no mundo, alguns autores sugerem que seja o Hipócrates, há 400 anos antes de Cristo. Segundo alguns autores, embora não seja um consenso na literatura, alguns autores sugerem que Hipócrates falou que o caminhar é o melhor remédio para o homem e que a comida é o remédio e o remédio a comida. E que se a gente desse para cada indivíduo a quantidade certa de nutriente e exercício, não tão pouco e nem demais, nós poderíamos estar encontrando o caminho mais seguro para a saúde. E que todas as doenças poderiam começar pelo o trato gastrointestinal, ou seja, hoje a gente fala muito em disbiose, em microbiota. Ao perguntar ao chat GPT qual a definição de remédio ou medicamento, o que foi que ele me respondeu? Que remédio ou medicamento é uma substância ou preparação destinada a prevenir, tratar ou aliviar doenças, corrigir funções orgânicas ou melhorar a saúde. E pode ser um produto químico ou biológico, elaborado ou natural, empregado para fins terapêuticos, compostos ou fórmulas utilizadas no tratamento de enfermidade ou para a manutenção de saúde. Então, se eu perguntar ao público em geral, onde será que a gente compra remédio? As pessoas vão falar, na maioria, que é nas farmácias. Mas será que é só na farmácia mesmo? Se a gente pegar aquela frase, deixe o alimento ser meu remédio ser o meu alimento, a gente vai perceber que a gente pode comprar em farmácias, pode também comprar naturalmente produtos naturais in natura em feiras, sacolões e até mesmo no supermercado. Porém, nesses três ambientes em que a gente pode comprar saúde, a gente também pode comprar a doença ou adoecer com as nossas escolhas. Então, quando a gente vai, principalmente em farmácias, em supermercado, geralmente nos caixas para pagamento, o que a gente observa? Produtos ultraprocessados, com adição de açúcar, gorduras e sal, para incentivar o consumo destes produtos. Na literatura, a gente já sabe que podem trazer danos à saúde. E um exemplo, às vezes nas feiras livres, que a gente pode comprar. A gente talvez pode comprar aquele famoso pastel que fica lá com aquele óleo sendo reutilizado e fritura. Tá? Então, a gente pode comprar nesses ambientes tanto saúde como doença. E todo remédio tem uma dose e horário, chat GPT? Sim, o remédio, no sentido medicamento, geralmente tem dose e horário prescrito para garantir sua eficácia e segurança. Esses aspectos são fundamentais no tratamento de qualquer condição e são determinados com base no tipo de medicamento, na condição de saúde e características individuais do paciente. Então, é, então, se eu pensar no alimento como remédio, ele também teria que ter uma dose e um horário. Tá. E o que seria dose? Dose refere-se à quantidade específica do medicamento que deve ser administrada em cada vez. A dose é ajustada conforme fatores como idade, peso, altura, condições de saúde, gravidade da doença, metabolismo e funções de órgãos, como fígado e rim. Opa, então, na alimentação isso importa? Sim, importa. Então, se eu tenho uma criança, ela tem uma demanda metabólica menor do que um adolescente, tem uma demanda metabólica diferente da de um adulto, que é diferente de um idoso.
ou de um paciente que esteja acamado ou que esteja em uma unidade de terapia intensiva. Se eu tenho um paciente que talvez tenha uma disfunção renal que esteja em tratamento conservador, eu vou ter uma dose máxima de oferta proteica para esse paciente, para que eu não prejudique a função renal desse paciente. Então, a elaboração da recomendação da terapia nutricional vai depender da situação clínica do paciente, tá? E se ele está fora do hospital, vai depender também de como é a vida, o dia a dia desse paciente. E eu tenho intervalos, então eu vou ter pessoas que estão adeptos ao jejum intermitente, em que eles comem de horário X a horário Y ao longo do dia. Eu vou ter situações pós-cirurgia bariátrica em que eu tenho um fracionamento de dieta no início muito maior do que a dieta de um paciente que está recebendo uma dieta livre. E por que há o fracionamento, por exemplo, em um paciente que tem no início da cirurgia bariátrica? Porque ele tem uma redução muito grande do conteúdo do volume gástrico. Então, pede-se para fracionar mais vezes, para ele se adaptar com a restrição do volume que ele consegue tolerar em termos de volume de refeição. E a gente sabe que dentro do hospital as pessoas costumam a perder muita massa muscular e perder funcionalidade. E quando eu já interno um paciente que é desnutrido com alto risco nutricional, se eu esqueço da terapia nutricional, esse paciente vai ter um pior prognóstico. Ao contrário, se eu faço uma terapia nutricional efetiva, eu consigo reduzir o risco de morte desses pacientes em até 21%. E a terapia nutricional, no sentido intra-hospitalar ou às vezes ambulatorial, podem ser feitos por via oral, com aconselhamento nutricional feito pela nutrição. Podemos usar suplementos orais, às vezes específicos, ou seja, um suplemento que seja enriquecido com imunonutrição para pacientes oncológicos que vão para um procedimento cirúrgico, ou aqueles pacientes que não conseguem atingir as necessidades por via oral e com suplemento, a gente pode indicar a terapia nutricional enteral, que é por meio de uma sonda, que vai do nariz ao estômago, ou então por uma via de gastrostomia ou jejunostomia, ou para aqueles pacientes que têm uma contraindicação de utilizar o trato gastrointestinal ou que precisam de uma suplementação, a gente pode usar a terapia nutricional parenteral. A grande maioria da população mundial vai ter como terapia nutricional o prato de comida que ele escolhe aos longos dos dias e da vida. Isso vai expor esse paciente a ter mais ou menos doença, principalmente quando associado a hábitos bons de vida, que vão com alimentação adequada e o estilo de vida mais equilibrado, diminuir o risco de doenças crônicas não transmissíveis. Porém, a gente não pode esquecer dos pacientes que vão necessitar da suplementação oral ou que necessitarão de uma dieta enteral ou que necessitarão de uma nutrição parenteral. Então, a gente vai ter sempre a melhor via para cada indivíduo. Existirá a individualização da terapia nutricional. Eu pergunto a vocês como vocês querem envelhecer, se na situação A, B ou C. Isso tem muito a ver com capacidade funcional e o que eu plantei para eu poder colher. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a partir dos 35 anos, a gente começa a perder massa muscular. E se eu tenho uma alimentação ruim, um estilo de vida sedentário, possivelmente eu vou envelhecer na doença, tá? E o que vai acontecer? Né? Eu vou ter fibrose no meu músculo, eu vou ter depósitos de gordura intermuscular, isso vai dificultar a contratilidade e isso vai levar a uma resistência insulínica, vai predispor a inflamação,
com a resistência insulínica, eu não consigo, talvez, colocar os nutrientes específicos dentro da célula que podem causar alterações das organelas e as disfunções mitocondriais. Se eu tiver um estilo de vida saudável, não for sedentário, tenho um cuidado com minha alimentação, eu vou ter possivelmente menos fibrose, menos acúmulo de gordura intermuscular, minha contratividade muscular vai ser melhor. E isso vai fazer com que eu tenha menos resistência insulínica e organelas e estruturas na minha célula mais capazes de produção de energia. A diferença do idoso saudável do que não é tão saudável vai te falar a respeito da quantidade de massa muscular, da força muscular e da performance desse indivíduo. Ou seja, aquele paciente menos saudável vai ter maior risco de sarcopenia, seja ela o início ou onde vai implicar na perda de capacidade funcional, dando mobilidades, limitações de mobilidade, aumento do risco de quedas, limitações funcionais, maior risco de internação e mortalidade. Então, o movimento apenas 2% convida vocês a refletir. E aproveita um vídeo canadense para nos fazer refletir como a gente quer envelhecer. Se a gente, como a gente quer que os nossos 10 últimos anos de vida sejam. Se a gente vai ser rápido o suficiente para brincar com nossos netos, forte o suficiente para abraçar cada momento da nossa vida. Se a gente vai envelhecer com vitalidade ou envelhecer na doença. É a hora da gente decidir. O canadense, em média, passa os últimos 10 anos da vida dele em doença.